tudo bom? A gente tá combinando aqui. Verdade, né, ó? Tão Você bonito, tá de cor de chiclete. Eu gosto. Você não pode me morder, Sol. Não. Oi, Luquinha. Oi, Sol. Boa tarde, pessoal de Fim casa. de semana, como é que foi? Foi ótimo, passa rápido, né? Mas é melhor que a gente Foi no cinema, Foi no cinema, no Kinoplex, muito gostoso. Pois é, e a gente tá aqui juntinho de você, comecinho de semana, segunda-feira. Fica aqui com a gente pra gente aprender. Hoje é dia de saúde com a Santa Casa de São José dos Campos. Aliás, antes de a gente começar o assunto, deixa eu mandar um grande beijo pro doutor André, para o seu Benjamin, todo mundo da Santa Casa de São José aqui, que atendeu o nosso querido Tony Blade com tanto carinho. O Tony teve um probleminha, passou por uns exames aí, foi direto na Santa Casa, tá zerinho em folha. Um beijo para todos vocês, muito obrigada pelo carinho com todo mundo. Bem, Pedro Mariano, bora começar com a nossa mensagem do dia? E é muito simples, viu? Você foi criado por Deus para ser próspero, para ser feliz. Então deixe de lado aquilo que não faz bem. Desapegue-se do passado, enfrente seus medos, seja franco, seja verdadeiro com você e com os outros. E, acima de tudo, fortaleça a sua fé. Ela é seu combustível. Não se preocupe ou tenha receio daquilo que você pode perder, porque, na realidade, você só possui de verdade aquilo que coloca nas mãos de Deus. Isso você não perde jamais. Esse é o nosso toque de segunda-feira, dia de dicas de saúde, junto com a Santa Casa de São José dos Campos. Bora ficar juntinho e trabalhar. E a gente começa a semana com prêmios, né, Luquinha? Pois é, muito prêmio para você, então você pode participar fazendo sua pergunta e também participar do programa concorrendo aos prêmios. Para fazer a sua pergunta, vamos anotar todos os contatos, faço questão de passar aqui e repassar para você. Anota aí ao vivo, você liga aqui no 3922-1387. No WhatsApp é 99716-7989, manda pergunta por texto, né, mensagem por texto. E no Face também, facebook.com/Falando Nisso Band. Lembrando que a gente está no Instagram, tem prêmio, mas tem também o nosso dia a dia, instagram.com/Falando Nisso Band, ou procura por @Falando Nisso Band. E no Insta tem um kit completo da Cooper, cheio de produtos saudáveis para você, para sua família, o seu café da manhã ou o lanche da tarde. E no Face também tem vários prêmios, viu? Um par de ingressos do melhor cinema da nossa região, o Kinoplex, no Vale Sul. 5 pessoas vão ser sorteadas, é só você curtir e compartilhar essa foto e pronto. O sorteio já é sexta-feira, tanto no Face quanto no Insta, então você pode participar e concorrer prêmios. Sexta-feira já é sorteio de todos os prêmios aqui do programa, né? Mas olha, muitas vezes a gente não sabe nem o tipo de sanguíneo, Solange, que a gente Isso é muito perigoso, todo mundo mesmo. tem que saber. Na hora de uma transfusão, na hora de um acidente, alguma coisa assim, a gente precisa saber. Agora, tem gente que fala assim, o meu tipo sanguíneo é tão raro que está sujeito a mais doenças. Será que é verdade? Quais as principais doenças do sangue, né? Tem gente que quer, por exemplo, fazer a doação da medula óssea. Eu tenho problema no sangue, posso ser um doador? A gente vai saber tudo sobre o nosso sangue. Gente, ele começou falando nisso junto com a gente está tão feliz de retomar essa entrevista com o hematologista, Dr. Fernando Calera, da Santa Casa de São José dos Campos. Doutor Fernando é tão querido aqui pelo Falando Nisso. Obrigada, viu, doutor Fernando, por estar aqui com a gente. Doutor, obrigado, viu? Prazer, fica à vontade, por favor. Doutor Fernando tem história aqui no Falando Nisso, viu, Luquinha? Tão gostosa as entrevistas, tudo. Muito obrigada por estar aqui com a gente, viu, doutor Fernando? Eu que agradeço o convite. Ter aberto esse espaço na sua agenda aí. Tem muita pergunta sobre doenças, tipos sanguíneos, etc e tal. Agora, existem algumas doenças que são muito comuns no sangue e a gente pode não perceber e lá na frente alguns sinais, alguns sintomas aparecerem e esconderem alguma coisa mais problemática aí para o organismo, algum problema mais sério? Alguns tipos sanguíneos podem ser mais propensos a algumas doenças, mas isso é muito discutível. Existem alguns estudos japoneses que mostram a associação de algum tipo de sangue com alguns tumores de estômago. Não é a realidade brasileira. Na verdade, o tipo sanguíneo aqui no Brasil, ele não se associa com nenhuma doença. Nenhuma doença. Então, a gente vai desmistificar isso, porque está cheio de gente que fala assim, meu tipo de sangue é muito raro, eu vou ficar mais doente ou não. Agora, o Edivaldo está na linha, Luquinha. Oi, Edivaldo, boa tarde, tudo bem? Oi, gente, boa tarde. Oi, querido, tudo bem? Vamos conversar. Eu queria saber uma curiosidade que eu tenho. O pai e a mãe, cada um tem um tipo de sangue. O primeiro filho tem um tipo de sangue. Significa que todos os outros vão ter o mesmo tipo de sangue?
Obrigada pela participação. Obrigado pela pergunta. Não, necessariamente não. Existem alguns termos, por exemplo, se os pais, a mãe e o pai, tiverem um tipo de sangue chamado heterozigoto, ou seja, são genes diferentes para o mesmo tipo de sangue. Então, ele pode transmitir diferentes combinações para os filhos. Então, necessariamente, o primeiro filho vai ter um tipo e os outros não necessariamente terão os mesmos tipos sanguíneos. Tem perguntinha no Face, tem perguntinha no WhatsApp, né, Luquinha? Pois é, olha só, uma pergunta bem interessante desse jovem, ele não falou o nome dele, mas ele quer saber como que ele faz para descobrir o tipo sanguíneo, se tem um exame específico para isso, ou ele fazendo um exame de rotina já consegue descobrir também, doutor? E existe um exame específico de sangue chamado tipagem ABO e RH. ABO são os tipos sanguíneos e RH é o chamado fator rhesus. É por isso que nós temos o sangue O positivo. ABO é o O e o positivo é o RH. É um teste laboratorial muito simples, retirado do sangue do braço, da veia convencional. Agora, antes de atender a pessoa, uma curiosidade minha, né? Às vezes a gente assiste filmes aí, séries de pronto-socorro. Por que o tipo O todo mundo pode receber? O tipo O, ou chamado O negativo, ele não tem, Solange, alguns antígenos, são proteínas, vamos dizer assim, na membrana, que podem desenvolver uma ativação do sistema imunológico de quem recebe. Então, como ele não tem, essa ativação imunológica não vai ocorrer, então ele pode ser dado para todas as pessoas. Numa emergência. Mas é sempre bom saber o tipo, porque numa emergência também, né, Luquinha? Fica mais fácil para o médico trabalhar. Com certeza, né? Eu acho que é o básico, na verdade, né, Sol? Então, a pessoa na linha que não quer falar o nome, tudo bem? Alô, boa tarde? Oi, boa tarde. Oi, querida. Campos. Eu não quero me identificar, não. Tudo bem. Eu só tenho uma dúvida, mas meu tipo de sangue é O positivo. Eu, como já passo com um reumatologista, um tempo atrás ele me disse que eu tinha um certo tipo de lúpus. E aí eu queria saber com o doutor o que é lúpus. Ok, uma excelente pergunta. E o que é o reumatismo no sangue? Também estão perguntando sobre isso. As doenças, vamos chamar de doenças reumáticas. O lúpus faz parte das doenças reumáticas. Reumáticos, vamos entender dessa forma. O sistema imunológico da pessoa age contra ela mesma, em determinados tecidos ou órgãos. O lúpus é um tipo de alteração dessa forma, como eu citei. Não tem associação com o tipo sanguíneo. Pode acontecer, em geral, em qualquer pessoa, talvez um pouco mais comum em mulheres, em algumas regiões, isso também é duvidoso, e efetivamente vai necessitar de um acompanhamento ou, muitas vezes, de um tratamento com imunossupressores, enfim, medicamentos que controlariam, de alguma forma, o sistema imunológico. Quer dizer, a medicação você consegue controlar esse tipo de problema com a medicação? Habitualmente, muito bem, Solange, sem problema algum. Então não se preocupe não, viu, lindinha? Tá cheio de pergunta aqui sobre combinação de sangue, por que o pai sendo positivo, a mãe não pode ser negativo, o que pode, de repente, se houver um filho nessa história, o que pode acontecer com o filho, e aí vai, Luquinha. Tem bastante pergunta aqui também, só mandar um beijo especial para dona Antônia, ela que é da Angola e assiste a gente aqui no Brasil. Obrigado pela companhia de sempre. A Nilda também, mãe do Matheus, que está sempre com a gente no dia a dia. E as irmãs Solange, Charada Sol e Neuza, que conferem sempre o Falando Nisso. Já tem mais beijo, mas agora a gente para um pouquinho para ficar bem informado com as notícias da redação. As estradas estão parando quase 9 meses após uma greve nacional. Os caminhoneiros voltam a protestar contra o governo pelas estradas de todo o país. A categoria diz que os acordos que colocaram fim à paralisação de fevereiro não foram cumpridos pelo governo. Mais uma vez, a promessa é bloquear todas as rodovias federais e estaduais do país. Já há registro de manifestações em algumas cidades como São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E será aí que a paralisação, de repente, afeta a nossa região, ô Luquinha? Porque tô com uma notícia do UOL aqui que a Marginal, Tietê e Pinheiros também já estão sofrendo com essa paralisação. O que a gente vai saber agora só com o nosso repórter Jefferson Santos. Boa tarde, Jefferson. A paralisação já tem reflexo
protestos na Dutra, no trecho aqui do Vale do Paraíba? Oi, Lucas, boa tarde. Olha, o reflexo da manifestação dos caminhoneiros ainda não chegou aqui na região do Vale do Paraíba, viu? Mas lembrando que a intenção desses motoristas é sair de São Paulo, como a Sol aí comentou, rumo ao Rio de Janeiro, que deve atingir aqui a nossa região. Mas, por enquanto, em relação a essa manifestação, a nossa região aqui do Vale do Paraíba, até o momento, não está sendo prejudicada pela manifestação dos caminhoneiros, Lucas. E na Tamoios, tem alguma lentidão, Jefferson? Na rodovia dos Tamoios, o tráfego ele flui bem em toda a extensão da rodovia, tanto para quem segue sentido litoral, quanto para quem está sentido São José dos Campos. Mas vale ressaltar aí que o motorista pode encontrar algumas interdições de faixas devido a obras na pista. São obras complementares, como pinturas de faixas, principalmente no trecho de serra. Obrigado, Jefferson. Então, sinal alerta, né, Solange, para todos aí que de repente mais para tarde precisam usar adulto e chegue de repente isso mais para o final da tarde, né? Pois a manifestação. E o UOL acabou de atualizar que 11 estados, inclusive, estão sofrendo com essa paralisação aí, com essa greve. E tem muita gente com medo de falta de abastecimento de combustível. É assim, gente, a gente não pode levar notícia que a gente não tem. Então, todo cuidado é pouco, mas vamos nos basear nos fatos reais, não é verdade? Bom, Luquinha, foi confirmada a segunda morte na tragédia lá de Minas Gerais. Trata-se de um motorista que prestava serviço para a mineradora Samarco. Desta vez, está cada vez mais difícil encontrar sobreviventes e as buscas continuam. No domingo de manhã, os bombeiros encontraram um corpo próximo à cidade de Ponte Nova, a cerca de 70 quilômetros de Mariana. O governador de Minas Gerais sobrevoou a região e considera difícil encontrar sobreviventes do desastre. À medida que o tempo vai passando, a esperança vai diminuindo. Não para a mãe de Tiago, de 7 anos. Ele gritou muitas vezes: Jesus me salva, Jesus me salva. Com o rompimento das duas barragens, a lama em Bento Rodrigues chegou a 14 metros de altura, o que dificulta o trabalho dos bombeiros. Por enquanto, apenas animais foram resgatados com vida. Este vídeo, feito por operários, mostra a onda de lama instantes após o rompimento. Matou todo mundo, velho. Nossa Senhora. A enxurrada avança e pode alcançar municípios capixabas até terça-feira. Segundo a mineradora Samarco, a empresa elevou sua capacidade de produção no ano passado, o que também fez crescer o volume de rejeitos depositados nas barragens. A gente começou esse projeto de expansão há mais de 5 anos atrás, quando a gente começa o processo de licenciamento e a construção das novas instalações. A barragem de rejeito foi construída dentro desse processo. Pois é, e o empresário emprestou até um drone aí na busca de sobreviventes. Luquinha, como o Jefferson disse, realmente o ato dos caminhoneiros já está saindo da Marginal Tietê rumo à rodovia Ayrton Senna para o Rio de Janeiro. Então, quem for pegar a estrada, muito cuidado. Pois é, né? Em breve eles chegam por aqui, né? Choveu bastante esse final de semana, né, gente? Será que o tempo vai melhorar ou continua instável? A gente vê que em Campos do Jordão a máxima é de 22 graus e a previsão de hoje é que continue instável com chuva. Vindo aqui para o Vale do Paraíba, a máxima é de 28 em Arapeí, Piquete, Roseira e máxima de 29 em Paraibuna. Em toda essa faixa aqui, também chuva. Litoral Norte, Caraguatatuba e Ilhabela, máxima de 30 graus, calor, mas também com pancadas de chuva com trovão. São José dos Campos, a máxima é de 29 graus, com chuva também hoje. E a gente pode perceber que a previsão de chuva é para a semana toda, mas uma semana quente, com a máxima chegando a 32 graus. E a presidente Dilma Rousseff deu um chá de cadeira nos príncipes do Japão. Um exemplo de educação, né, Solange? A gente já volta, não sai daí. Lá em casa.